Até mesmo os menos versados no pensamento de Lúria sabem que a doutrina do Tsin-Tsum, a contração de Deus, ocupa um lugar de excelência na sua escola. Lúria transformou definitivamente a visão medieval neoplatonista sobre a criação do mundo quando procurou solucionar alguns problemas relativos a ela. Após muita reflexão, levantou as seguintes perguntas: como pode existir um mundo se Deus está em toda parte? Se Deus é tudo em tudo, como podem existir coisas que não são Deus? Como pode Deus criar o mundo a partir do nada, se não existe o nada? Né? Esse foi o problema levantado pelo Isaac Luria. Então vamos pensar aqui o seguinte, né? Os cabalistas mais antigos, eles tinham uma concepção muito mais simples desse processo cosmológico, né? Ou seja, o processo da criação do mundo. Para estes cabalistas anteriores a Lúria, o processo ele começa por um ato pelo qual Deus projeta o seu poder criativo fora do seu próprio eu, né, entre aspas, o eu de Deus, para o espaço. Depois, cada novo ato de Deus é mais um estágio no processo dessa exteriorização, que se desdobra numa linha reta, imaginando graficamente aí, numa linha reta de cima para baixo. Né? Como é que é chamada essa doutrina? A doutrina emanacionista, que é uma doutrina puramente neoplatônica. Em outras palavras, né, para os cabalistas anteriores à Lúria, a ideia era Deus era um ponto, né, e desse ponto ele se desdobrou, emanou e criou tudo que existe. Né? Essa é a doutrina emanacionista. De um ponto ele se desdobra e cria. Né? E aí, por conta desse problema que Lúria levantou, é que ele pôde justamente causar uma grande revolução nesse pensamento cosmológico do misticismo judaico. Né? Porque como pode existir um mundo se Deus está em toda parte? Se Deus é tudo em tudo, como podem existir coisas que não são Deus? Como pode Deus criar o mundo a partir do nada se não existe o nada? Né? Então, se Deus ele é tudo, como é que ele pode emanar? Ele vai emanar para onde, se ele é tudo? Né? Então, essa ideia é tão interessante, né? Porque, logicamente, por que ninguém pensou nisso? Né? Por que ninguém, de fato, se perguntou essas coisas? Precisou o Lúria, no século XVI, falar, bom, pessoal, vamos refletir aqui uma coisa, né? Trago novidades. Né? Como é que pode isso acontecer dessa forma? Então, a partir daí, ele começa a quebrar essa doutrina emanacionista. Né? Então, o neoplatonismo, lembrando que as tradições filosóficas eram efervescentes, né, na Espanha medieval, principalmente Platão e Aristóteles. Todos as três religiões que lá habitavam e os seus representantes, os seus líderes e pensadores eram todos muito influenciados pela filosofia, né, principalmente platônica e aristotélica. Basta a gente ver o próprio Maimônides e, consequentemente, o Abuláfia, né, que beberam todos dessa linha aristotélica. Então, a filosofia lá era grande. Então, dentro dessa doutrina emanacionista, do neoplatonismo, é que se pensou dessa forma. Né? Que Deus, então, de um ponto emanou e criou tudo. Aí a gente começa a refletir. Bom, da onde vem, primeiramente, a origem do termo Tsin-Tsum? Né? Vamos lembrar que está aqui a palavra, Tsin-Tsum.
Né? Da onde vem essa palavra originalmente? Da onde Lúria pegou isso, da onde ele refletiu a partir dessa palavra? Numa ocasião, o Midrash, né, que são as narrativas paralelas à Torá, diz que Deus concentrou a sua Shekhinah, ou seja, a sua presença, no Santo dos Santos, né? Kodesh HaKodashim. O que é o Kodesh HaKodashim? É a última câmara do tabernáculo. Lá na história da Torá, quando os hebreus estão lá pelo deserto, eles começam a idealizar um templo móvel, chamado tabernáculo, né, o Mishkan. Foi, inclusive, criado, né, desenvolvido por um personagem chamado Betsalel e Aholiav, né, que são os arquitetos, né, desse templo móvel. Uma vez que esse templo foi construído, ele foi construído em 3 câmaras, e a última câmara era a câmara onde a Shekhinah estaria concentrada, segundo o Midrash. Naquela última câmara é a câmara onde a presença divina estava num estado mais concentrado. A origem do termo de Tzimtzum vem dessa ideia de que a Shekhinah, segundo o Midrash, ela se concentrou naquele último ponto do tabernáculo, chamado Kodesh HaKodashim, né, o Santo dos Santos. Então, a palavra que é utilizada é a palavra Tzimtzum, de contração, de concentração também é uma possível tradução. Agora, já para os cabalistas da escola de Lúria, o Tzimtzum, ele não significa essa contração de Deus no ponto, né? Mas da sua retirada em um ponto. Aí é que começa a mudança, né? Não é exata, a palavra foi tirada do sentido do Midrash, mas o conceito que é elaborado a partir daí é diferente. Né? Deus não se concentrou nesse ponto, mas Deus se retirou para esse ponto. No que ele se retira para esse ponto, ele cria um vácuo, ele cria uma existência negativa, né? Onde a partir daí ele poderia ter espaço para criar. Esse problema que Lúria levanta, né, e a solução que ele apresenta desse encolhimento de Deus antes dele se expandir, tornou-se, essa solução que ele dá, né, para esse problema da doutrina emanacionista, tornou-se a mais alta importância na história do pensamento do cabalismo posterior. Então, nesse ponto, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, mudou radicalmente a forma dos cabalistas pensarem a doutrina do Tzimtzum. Mudou completamente a maneira dos cabalistas pensarem o processo da cosmogênese. Então, de acordo com Lúria, Deus, então, ele é compelido a dar espaço ao mundo, abandonando, por assim dizer, uma certa região dentro dele. É uma espécie de espaço primordial místico, que a gente chama de Halal Rapanui, né? Esse conceito foi apresentado na nossa primeira aula de Árvore da Vida. E ele se retira a fim de voltar nesse ato da criação e da sua revelação, né? Porque antes ele não tinha espaço para fazer isso. Então, nessa doutrina luriânica do Tzimtzum, o primeiro ato da luz infinita não é um passo para fora que Deus dá, mas é um passo para dentro. É um movimento de retração, de retrocesso para si mesmo, né? De retirada para dentro de si mesmo. Então, aí é que surge o grande diferencial da doutrina neoplatônica, né? Em lugar, então, da emanação, nós temos o oposto, que é a contração. E aí você vê, o mais interessante disso tudo é que a ideia do Tzimtzum, ele é o mais profundo símbolo do exílio que se poderia imaginar. Ou seja, o autobanimento de Deus da sua própria totalidade para a mais profunda reclusão, né? É o exílio de Deus de si mesmo, ou seja, uma profundidade tremenda, né? Agora, o Tzimtzum, ele não para por aí, porque, na realidade, os cabalistas
na doutrina luriânica, e o próprio Chaim Vital vai trabalhar esse pensamento de Lúria, existem, na verdade, dois Tzimtzum, né? O primeiro Tzimtzum, que é o Tzimtzum original, o primeiro ato com a intenção criadora, mas depois nós temos o segundo ato de Deus, que sempre depende dessa emanação e dessa concentração e retração, né? Porque Deus precisa, o tempo inteiro, fazer o esforço de se conter para que o mundo exista, né? Então, a árvore da vida, como a gente vê o esquema, e as sefirot, né, as bolinhas da árvore da vida, cada uma delas é uma medida. Ou seja, se ela é uma medida, significa que ela tem uma dose certa de luz.